pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui pra vocês, tá mais um vídeo aqui daquele quadro que eu faço aqui no canal, que os membros enviam a carteira deles aqui pra mim. Eu faço um vídeo aberto pra todo mundo aqui do canal, dando a minha opinião sobre a carteira desse determinado membro do canal. Tá? A ideia aqui do quadro não é fazer com que ninguém copie o que eu estou falando, nunca foi esse o objetivo e nem é, beleza? A ideia aqui é eu trazer a minha opinião sobre a carteira de um determinado membro, sobre a alocação, às vezes da diversificação, sobre o momento, se eu faria alguma coisa melhor, se eu tiraria alguma coisa, se eu acho a carteira muito boa e não mexeria em nada, se eu acho a carteira muito ruim. Nunca tivemos uma carteira aqui que eu achei muito ruim, tá? Mas já tivemos várias carteiras que eu não concordei com algumas coisas, que eu sugeri mudanças, mas não necessariamente as pessoas seguem isso. É só para ter mais opinião, é só para ter mais visão. A ideia no final do dia desse quadro aqui é te ajudar. Então fica o convite aqui para você virar membro do canal. Você não é obrigado a mandar sua carteira, mas é um dos benefícios. Os outros que você tem é vídeo exclusivo, live exclusiva, planilha de preço teto, grupo no Telegram e várias outras coisas que eu estou pensando sempre em adicionar para os membros. Como foi esse benefício aqui? Foi um benefício novo, vamos dizer assim. Tá? E hoje a gente vai fazer aqui, então, portanto, análise da carteira de um membro recente aqui do canal, que é o Hector, tá? Tá presente em todas as nossas lives, ele não perde uma. Então, obrigado, Hector, por ser um membro aqui bastante ativo na comunidade. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Deixa seu like aí, pessoal. Ajuda aí. Comenta aqui embaixo se tiver uma opinião sobre a carteira dessa pessoa também, então vê até o final. Se tiver uma sugestão de vídeo, também deixa aqui embaixo. Bom, a carteira do Hector é uma carteira relativamente nova, tá? Se você for olhar aqui a carteira desde o início, ele começou lá no finalzinho de 2023, então uma carteira de praticamente um ano, tá? Ou seja, é uma carteira realmente no início. E a ideia dele aqui é, de fato, uma carteira previdenciária. Hoje ele tem uma carteira aqui, que metade da carteira dele é fundo imobiliário, e aqui é mais uma vez prova que a nossa comunidade é diversa e não é um monte de gente me copiando. Vocês sabem que eu não tenho FII, não quero ter na carteira, mas muitos membros têm. Não tem problema nenhum. Não é o pior investimento da sua vida, não é isso. Eu só não tenho por questões pessoais. Prefiro ter as ações, mas perceba que um monte de membro tem. O que eu gosto já de mencionar para vocês? Olha aqui, ó. ETFs internacionais, esse é um aprendizado que a gente tem focado, claro, além de também falar de mercado brasileiro, das oportunidades, de falar da estratégia previdenciária, que é o que funciona aqui no Brasil, a gente tem focado muito em falar disso também nos vídeos exclusivos para os membros aqui do canal, que é para você ter essa exposição internacional. Tem muita oportunidade, para que deixar de fora? Você entende? Faça o que funciona em cada localidade, cria um portfólio completo. Previdência no Brasil, com as ações previdenciárias lá fora, você pega os investimentos, especialmente em ETFs. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Tem também ETF local e o resto da carteira dele aqui em ações. Então perceba, ações e FIIs aqui é grande parte da carteira dele. Faz sentido dado esse início e essa localidade, né, esse momento dele viver aqui no Brasil e querer a renda previdenciária. Beleza? A renda passiva. Olha só, uma carteira nova, certo? Uma carteira de início. Portanto, 5 ativos. Não vejo isso ruim. Já te falo agora. O pessoal fica muito na dúvida. E aí, Bruno, pô, tenho 14 mil, tenho 10 mil, quantos ativos eu tenho? Primeiro, isso é muito pessoal, ok? Isso é muito pessoal. 10 mil é uma carteira que demora para você conseguir ou uma carteira que você consegue amanhã, por exemplo. Vai depender muito da sua condição e tudo mais. Mas assim, uma carteira com, entre aspas aqui, de novo, isso é muito pessoal, pouca grana, eu não teria vários ativos diferentes, porque senão você fica com uma posição muito pequenininha em cada um deles. Então, os 5 ativos iniciais aqui, que o Hector colocou aqui, na carteira dele, tendo 15 mil reais, sinceramente, normal. Ah, Bruno, pô, mas ações não é a carteira dele inteira, ele tem 5 mil só em ações. 1.000 em cada. É o começo. Poderia ter começado com menos? Sim, é verdade. Mas não deixaria de ter pelo menos 3, a verdade é essa. Porque você tem duas, uma, pô, a concentração tá muito grande, entende? Então eu gosto desse nível de diversificação dele, 5 ações diferentes. Perceba que 2 bancos, uma elétrica, uma seguradora, uma empresa ligada a commodity. Ou seja, best, 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 não best, mas que paga dividendo. Olhando para preço médio dele, para a gente tentar entender se ele comprou a bons preços. Comprou abaixo do preço teto, comprou abaixo do preço teto, comprou abaixo do preço teto, comprou abaixo do preço teto e comprou abaixo do preço teto. Inclusive, Itaú, eu estava discutindo numa das últimas lives para membros, que eu falava assim, se eu tivesse um outro banco na carteira que não fosse Banco do Brasil, eu teria Itaú. Pela força, pelo histórico de resultados, pelo potencial bom resultado no futuro também, e pelo dividendo que agora vai aumentar, porque o payout está aumentando. Mas perceba, Banco do Brasil, a maior posição em ações. Na carteira dele, vamos ver pelo gráfico, vai ficar mais fácil que a gente filtra só ações. Maior posição em ações,
Banco do Brasil. Depois, Isa Energia, dividendo inteligente para dezembro, tá muito forte esse aporte. Inclusive, acho uma ótima opção, tá? Ele tem aqui uma transmissora pura e ter escolhido hoje por Isa Energia, antiga TRPL. Tem Vale, cuidado aqui nesse sentido, né? Uma posição hoje relevante dentro de commodities da sua carteira, é muito parecida, né? A posição, porque ele tem mais ou menos 1.000 em cada, mas Banco do Brasil ainda se sobressai, você percebe, tá? Vale, tem que tomar um pouco de cuidado para você não ter uma exposição muito grande à empresa de commodities, mas não é o caso, porque quando a gente vai olhar para a carteira dele inteira, você percebe aqui, não é uma posição tão grande. Mas, enfim, só dando esse insight. BB Seguridade gosto, inclusive um aporte também muito inteligente hoje para fazer, dado que você tem novo anúncio referente ao segundo semestre de 2024, no começo de 2025. Ou seja, só não ser 2 vezes por ano, portanto, compra, para quando anunciar você ter uma grande porcentagem da sua carteira. E Itaú não tem o que falar. Tá no caminho certo. Setor best com commodity. Acho que é o beabá, né, da coisa, assim. É o basicão que funciona. Só tem que tomar cuidado com essa questão da commodity, mas não mudaria nenhuma escolha dele aqui, para ser bem sincero. Inclusive, acho que se eu tivesse começando agora, escolheria por essas ações aqui também. Talvez deixaria Vale por último, começaria com o setor best, mas já que ele quis colocar uma commodity, zero problema na minha opinião. Em termos de FIIs, volto a repetir, né, não é a minha especialidade, conheço pouco, não gosto de falar muito, até para não trazer nenhum tipo de comentário basicão aqui para vocês. Sempre deixo aí aberto para que vocês coloquem nos comentários, tá? Como que vocês olham para os fundos imobiliários que ele escolheu aqui, tá? Se vocês acham que são boas escolhas ou não. Sinceramente, tá? Falando, volto a trazer a minha opinião, tá? Nós sabemos que hoje em dia não é um bom momento para FIIs se você está olhando rentabilidade, mas é aquilo, um mau momento para FIIs é igual a ações. Se ninguém quer comprar fundo imobiliário hoje porque não está valendo a pena, você vai olhando para as boas coisas, vai comprando às vezes abaixo do valor do patrimônio, vai comprando com yield bom. O problema é que você tem que conhecer o fundo imobiliário. A sua gestão, você tem que conhecer, a depender do tipo de fundo imobiliário, o seu próprio portfólio. Se for um fundo de logística, tem que conhecer os locais. Tá? Se for fundos de papel, tem que conhecer as empresas, a qualidade do crédito. Enfim, você tem algumas outras variáveis que não são tão fáceis assim, na minha opinião, de você analisar. Então, muito cuidado quem tem fundo imobiliário que olha só para o valor da cota frente ao valor patrimonial e para o yield. Tá? Isso pode trazer comprar algum negócio que pode estar pagando muito bem, mas pode estar indo ao buraco, como aconteceu com vários outros aqui. Tá? Então fica aqui só essa questão. Claro que essa renda mensal ajuda, é um pingado todos os meses na conta, que contribui para você fazer aportes, crescer a carteira mais rápido. Ah, Bruno, pô, ações, por exemplo, BB Seguridade, só 2 vezes, então demora um pouco, tá? Não tem, de novo, gente, não tem problema ter fundo imobiliário. Talvez aqui, considerando essa ideia de, pô, eu tô no começo da minha carteira, quero uma renda mensal para me ajudar a ficar reinvestindo, talvez até seja justo. Não faria, sinceramente, com 50% em FIIs. Deixaria um pouco menor essa minha posição em FIIs, se é que você... Vamos supor que eu tenha que ter FIIs, né? Supondo isso aqui. Deixaria muito menor, talvez um quarto aqui, 25% e o resto ações, beleza? Só para essa ideia de me trazer mais grana mensalmente, talvez, se as pessoas gostarem disso. Mas não acho que é assim a justificativa do porquê ter FIIs, tá? Mas é só tentando aqui trazer uma justificativa extra, tá? Mas eu não sigo isso, tanto é que eu não tenho fundo imobiliário, beleza? Em termos de ETFs aqui, esse ETF eu não conheço, deixa eu ver qual é. Ah, é um ETF de Bitcoin, tá? É um ETF de Bitcoin. Sinceramente, tá? Você pode comprar um ETF aqui de Bitcoin se você quiser, que é o BIT11, tá? Também é um ETF que se expõe aqui a Bitcoin, tá? Na nossa bolsa brasileira. A gente tem conversado muito disso nas nossas lives, né? Pô, vale a pena ter Bitcoin ou não? Do ponto de vista da ótica, se você for colocar ela dentro de uma ideia de estou investindo em Bitcoin do ponto de vista da minha carteira internacional, que é não necessariamente uma busca por dividendos, a gente fala muito disso nas nossas lives, nos vídeos exclusivos, até acho que faz sentido, mas lembrando, termos previdenciários, não paga renda, então não entra para estratégia. A ideia do portfólio completo é que nos vídeos abertos aqui para o canal eu trago só a parte do meu portfólio que é focada no Brasil previdenciário, mas o portfólio completo, que aí eu trago para os membros, é Brasil previdenciário, que é o que funciona, e exposição lá fora a ETFs, especialmente visando empresas grandes de qualidade, que conseguem crescer assim por diante, mas que não necessariamente pagam dividendos. Enfim, acho que o Bitcoin poderia entrar nessa, a verdade é essa. Ele comprou bem, tá? Você percebe aqui a variação que ele tem aqui frente ao que ele pagou, tá? Então comprou, realmente é um bom momento, tá? ETFs internacionais VO, 100%, seguindo aí um pouco do nosso cronograma do que a gente fala nas lives, que eu concordo 100%. Então perceba aqui, ele tem um total de quase $180, tá? Comprando direto lá fora, inclusive isso daqui é bastante interessante. Isso aqui se expõe a S&P 500, pessoal. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Tem vários outros ETFs que se expõem a isso também.
Eu prefiro o VO, é o ETF que eu já comprava, mas tem vários outros nos Estados Unidos que se expõem a S&P 500, e aqui você tem o IVVB11 que se expõe a S&P 500 também, mas você tem a influência do câmbio aí, tá na sua cotação, ok? Tesouro Direto ele não tem nada. Enfim, gente, perceba, carteira nova, olhando para os lançamentos aqui, o que a gente percebe, tá? Aportes bastante consistentes, é só você olhar aqui, tá? Olha no dia 14 quantas coisas ele comprou. Bem em tranches, aportezinhos em tranches, eu acho isso legal, tá? Eu acho isso bom, inclusive, tá? Você ir comprando de pouco em pouco, desde que tenha margem de segurança. Claro que é uma carteira que não vai te gerar um provento absurdo, mas está caminhando, você entende? Tem que esperar pela maturação da carteira, não dá para você querer um dividendo forte hoje, numa carteira de um ano. Isso não vai acontecer, esqueça. Mas tente enxergar o seguinte, quando você for comparar anualmente, que aqui a gente não tem, né? Percebe se está crescendo. Isso é o que vai crescer o dinheiro no seu bolso, entende? No futuro. O interessante é que sua renda passiva cresça. Então perceba se existe essa evolução. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostando, não esqueça de deixar aqui o gostei, tá? Isso ajuda bastante. Valeu, falou, até o próximo vídeo.